Olá, dando continuação aqui na nossa terceira videoaula, uma coisa importante, tá? Que são agora o que? A configuração do frete, tá? Valendo lembrar que não será mais feita por configurações de envio e entrega, tá? Cada vendedor vai ter que ter a sua forma de envio cadastrada. Então aqui a Clickmania, como é o vendedor principal, ela também precisa ter a sua forma de entrega. Depois a gente vai desativar todas as formas de envios e entregas cadastradas aqui na Global, tá? Então aqui antes de mais nada a gente vai editar o vendedor e a gente vai entrega do vendedor, tá? Isso é um passo importante que poderia ser feito junto com o cadastro do vendedor, mas eu preferi dividir em outra videoaula para não ficar muito confuso, tá? Então aqui entrega de vendedor a gente vai incluir uma zona de entrega, tá? Então aqui a gente pode pôr aqui como zona principal, tá? Atrelada ao país e a gente salva. Feito isso, a gente vai incluir um método de entrega, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com a Kangoo, que a gente pode vir aqui colocar um prazo, uma taxa extra ou tudo mais. Então aqui a gente ativou simplesmente isso, tá? Então a gente vai fazer isso também com os outros vendedores, tá? Então aqui, por exemplo, Bazar do João, a gente também vai salvar aqui e o CM distribuidora também a gente vai salvar, tá? A gente usa a opção definir minhas próprias configurações de entrega, tá? Então aqui a gente vamos editar, tá? E aqui a gente vem aqui em edita, tá? Então vou fazer mais devagar porque ficou meio confuso, tá? Então aqui digamos aqui, ó, vamos fazer a correção no Bazar do João. A gente vem em endereços de entrega, a gente vai usar a opção definir minhas próprias configurações de entrega, clique em salvar e sair, tá? Feito isso, a gente vai clicar no caminhão e vai incluir também para esse novo vendedor a Kangoo, tá? Um exemplo. E vamos salvar. Feito isso, a gente vai no outro vendedor e faz a mesma coisa, tá? A gente vem aqui no caminhão, vai estar para o padrão assim. A gente põe definir minhas próprias opções de entrega, incluir e coloca a Kangoo e salva, tá? Feito isso, vale lembrar que antes de mais nada, lembra quando a gente veio aqui em configurações de marketplace e colocou o token aqui do Kangoo? Isso não pode estar vazio, tá? Senão não vai fazer o cálculo do frete. Aproveitando que a gente está aqui nesta opção de adicionais, a gente vai adicionar essas duas opções, extrato financeiro e extrato master, tá? Depois vamos deixar isso depois a gente explica, tá? Então aqui a gente fez aquelas configurações, a gente pode simplesmente vir em envios e entregas e desabilitar, tá? Por exemplo, aqui desativar os correios. Ou não importa porque isso não vai, ele não vai puxar mais daqui, ele vai puxar em cada vendedor, tá? Então aqui eu deixei 4 produtos como exemplo. Um é o vendido e entrega pela própria Clickmania, tá? Um outro por um seller, um outro por outro seller, tá? Se o cliente clicar aqui, ele vai ver inclusive as informações que foram inseridas lá do vendedor, tá? Então aqui a gente vai fazer o primeiro teste de compra, né, na loja, para a gente ver se deu tudo certinho aqui a questão do frete, né? Então a gente está fazendo uma simulação master, né? O que seria a simulação master? É uma simulação que, digamos que um cliente esteja comprando com vários vendedores, tá? Então aqui ele tem vários vendedores. Então a loja, aqui no caso, ela vai fazer um cálculo para 3 vendedores, tá? Ela vai fazer um cálculo na Kangoo para 3 vendedores, que no caso aqui são 3 fretes, tá? Então aqui ele vai pegar o CEP do remetente do Bazar do João, vai pegar o CEP do remetente do CM Distribuidora e o CEP do remetente do Clickmania, tá? E o destinatário do cliente. Então aqui ele vai fazer o seguinte, o cliente ele vai selecionar, por exemplo, tá? Aqui já está o preço já com os 3 fretes, porque
tem um custo para cada vendedor, né? Aqui, como eu não configurei ainda nenhuma forma de pagamento, a gente pode configurar aqui, ó. Vamos configurar uma de teste, tá? Valendo lembrar que essas são as formas de pagamento do admin, tá? As formas de pagamento do dono da loja, tá? Porque o cliente ele vai pagar para o admin, né? Ele não vai pagar para o vendedor, né? O vendedor depois ele vai receber a comissão dele. Então aqui a gente vai finalizar um pedido de teste só para vocês verem como é que fica o aspecto, tá? Então o cliente ele vai finalizar. Automaticamente cada vendedor ele vai receber uma notificação sobre seu determinado produto, tá? Então aqui a gente vamos ver aqui um exemplo, vamos ver se já chegou os e-mails, tá? Então aqui, como eu coloquei todos os vendedores com o mesmo e-mail, para a gente usar essa mesma caixa de entrada, então ficou assim, o administrador principal ele vai receber o pedido com todos os itens, o cliente ele também vai receber um pedido com todos os itens e cada vendedor ele vai receber uma notificação. Aqui ó, é liberação, tá vendo a notificação que o vendedor ele fez um novo anúncio. E aqui é a liberação que ele fez uma edição também, tá? Isso aqui foram testes feitos na videoaula anterior. Basta clicar aqui para fazer a aprovação, tá? Então vamos voltar aqui. Então aqui digamos aqui que o cliente, né, ele vai pagar o pedido e tudo mais. Então vamos fazer um teste, tá? Se logando pelos vendedores, tá? Então digamos aqui que o vendedor 1 recebeu a notificação e ele vai fazer um teste. Então aqui mostra, ó, tá vendo? Pedido, que ele recebeu um pedido. Quando ele for ver os detalhes daquele pedido, verifique que ele recebeu aqui somente os detalhes da entrega, tá? Não precisa mais do que isso. E onde ele vai fazer a emissão de nota e tudo mais. Aqui, se você verificar, ó, ele só recebeu detalhes do produto dele, tá? Inclusive aqui, ó, é travado que não tem como ele alterar o status, tá? Então, como o pedido ainda está como aguardando pagamento, não existe outros botões liberados para ele, tá? Porque o pedido ainda está aguardando pagamento. Aqui a gente tem um resumo do frete, que deu daquele vendedor, e o total do pedido, tá? Mesma coisa aqui, a gente vai ver o vendedor 02. A mesma coisa, ele tem um pedido, que é o mesmo número, e só mostra itens daquele vendedor, tá? O frete, no caso, para ele saiu por R$ 9,68. Então você veja que a loja ela faz a soma de tudo, né? Então aqui digamos que a gente vai se logar como um admin. Então o admin ele vai ver o pedido por completo, tá? Detalhe de cobrança, detalhe de entrega, o frete total, tá? Aqui ele dá uma separação, ó, vendedor Clique Mania teve um custo de R$ 9,24. Vendedor Bazar João teve um custo de R$ 25. E vendedor CM Distribuidora teve um custo de R$ 9,68. Então aqui é o valor total do frete e tudo mais. Agora digamos que vamos fazer uma simulação que esse pagamento ele foi pago, né? Então aqui a gente coloca como um exemplo aguardando o envio. Tá? Então aqui é um status geral que está aguardando envio. Então automaticamente, vamos colocar aqui como cliente um exemplo, ele vai ver o status do pedido, ele vai ter opções, né? Tá dizendo que o vendedor Clique Mania está aguardando envio, né? O vendedor está preparando o pacote, assim como o vendedor 2 e o vendedor 3. Vale lembrar, pessoal, que esse é um teste extremo, tá? Nem sempre vai ser isso, nem sempre um cliente vai comprar de vários vendedores, tá? Mas eu estou fazendo estressando, estou fazendo um teste ao extremo, tá? Inclusive ele tem as opções aqui, ó, de cancelar a compra com esse vendedor. Então digamos assim, ele fez a compra desses 3 itens, tá? O Bazar do João tá demorando para enviar, ele não quer, ele pode cancelar essa venda, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui com o Bazar do João. Você tem certeza que deseja cancelar? Confirmou. Então automaticamente o seller ele vai receber, né, solicitação enviada, ele vai receber
dizendo o que, né? Solicitação de cancelamento, né? Deu uma mensagem que o vendedor tem que confirmar que ele recebeu essa solicitação para ele cancelar, tá? Então aqui é o bazar do João. Então aqui vamos fazer um teste aqui de simulação. Aqui o vendedor principal ele vai receber também, tá? Uma mensagem aguardando o retorno do bazar do João, solicitação de cancelamento, tá? Mas vamos se passar agora aqui pelo Seller 01, tá? Então aqui, ó, você verifica que o cliente solicitou cancelamento do envio. Então é um alerta para que o próprio seller não envie produto, né? Você veja que tudo foi cancelado, tudo está desativado para que o seller não envie esse produto, né? Então aqui a gente tem o seller, ele tem uma mensagem exclusiva para ele, né? Aguardando o retorno, dizendo que para ele aceitar a devolução, para ver que ele não postou o produto ainda e ele pode aceitar a devolução, né? Ele clicou no botão, automaticamente o cliente ele também vai receber aqui, né? Em processo de reembolso, sua solicitação de cancelamento foi aceita pelo vendedor. Então aqui cabe agora o admin fazer esse estorno deste item, deste vendedor, tá? Então aqui, ó, o admin ele vai receber uma notificação, tá? Olá, admin, o cliente solicitou cancelamento do item do vendedor 100, tá? Então aqui do bazar do João. Automaticamente o vendedor também vai receber notificações, tá? Vamos partir agora aqui. Então aqui está guardando reembolso, não cabe mais nada ao vendedor. Agora é o admin da loja que precisa fazer esse reembolso, tá? Então aqui agora a gente fez o Seller 01, vamos para o Seller 02, tá? Então o Seller 02 está aqui, ó, aguardando o envio. Então você veja que mostrou para ele novas opções, tá? Para ele gerar etiqueta de postagem, cancelar o envio. O que seria isso? O vendedor ele não tem um item mais em estoque, tá? Então digamos que o vendedor ele vendeu, não tem um item em estoque e ele quer cancelar esse envio. Ele não vai enviar por algum motivo para o comprador, tá? Ou a opção de gerar etiqueta de postagem. Então automaticamente aqui quando ele vai criar que isso aqui é uma simulação, então não tem créditos, né? Então aqui digamos que ele vai gerar uma etiqueta de postagem para Cangu. A etiqueta foi gerada e ele vai clicar para imprimir, tá? Parâmetro código não informado, tá? Isso aqui não está configurado ainda, mas automaticamente o próprio seller ele vai receber já a etiqueta em PDF para apenas colar na embalagem. E a própria loja vai fazer todo o rastreio, tá? Todo o rastreio daquela encomenda, tá? Então aqui digamos que o vendedor ele conseguiu enviar o produto, então automaticamente o pedido ia estar como enviado. Mas vamos fazer uma simulação simples, né? Digamos que esse código de rastreio já conseguiu e tudo mais, conseguiu gerar etiquetas. A gente vai fazer uma simulação de que a etiqueta já foi gerada e tudo mais, né? Então automaticamente o vendedor ele vai ficar aqui como um enviado, tá? O vendedor ele enviou o produto. O cliente consecutivamente está a caminho, ele vai receber um status dizendo que aquele vendedor postou o produto e inclusive ele pode confirmar o recebimento antes mesmo do rastreio, tá? Então digamos que foi um motoboy ou algo do gênero, ele tem as opções aqui de rastrear. E aqui ele pode confirmar antes mesmo do próprio status da Cangu identificar, né? Agora a gente vai fazer uma outra simulação aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que o ClickMania vendedor 01, né? A gente vai se logar agora aqui como, digamos que o vendedor, aqui é como o vendedor principal, né? Mas digamos que seja um outro vendedor. Tá guardando o envio. Aqui a gente pode cancelar o envio, tá?
Esse informe, o motivo do cancelamento, não vai ser visto pelo cliente, tá? Porque às vezes não pega bem, o cliente vai receber uma mensagem que não condiz ou algo do gênero. Então aqui ele vai mandar uma mensagem pro admin. Vai, não tenho o produto, um exemplo, tá? E ele vai enviar a solicitação. Automaticamente o admin ele vai receber essa notificação, ó, o vendedor cancelou o envio, tá? O vendedor cancelou o envio, não tem o produto. O vendedor já foi avisado, o comprador ele já foi avisado, tá? Então automaticamente aqui, ó, em processo de reembolso, tá? Da Clickmania. Processo de reembolso. O vendedor não tinha os itens em estoque. Essa é, entre aspas, a desculpa que o comprador ele vai receber, tá? Então aqui a gente fizemos um teste bem extremo, né? Fizemos um teste com 3 tipos de opções que o cliente ele não, o seller ele não tinha um produto, um outro que o comprador desistiu, tá? E aqui a gente tem a opção de confirmar, entrega confirmada. Então o comprador ele confirmou, né? E aí agora uma próxima videoaula a gente vai ver como é que fica essa questão dos extratos, tá? Como é que o admin vai ver esses extratos, esse recebimento, como é que o seller vai ver os extratos, acompanhar suas vendas, tá? Então isso a gente vai ficar para uma próxima videoaula. Essa foi uma abordagem sobre configurações de envios de entrega e aproveitei para dar algumas simulações para vocês de casos extremos de cancelamento, de reembolso e tudo mais, tá ok? Essa questão aqui ficou muito misturada porque eu coloquei todos os sellers, inclusive o comprador, tudo para esse e-mail, tá? De teste e hospedagem. Por isso que ele ficou meio bagunçado. Se você verificar aqui, ó, tá todos. Deixa eu se logar aqui como admin. Eles estão todos como teste hospedagem, tá? Essa conta que eu criei justamente para fazer esse teste. Então ficou muito embaralhado, tá? Mas cada um vai receber o seu e-mail, cada um vai receber tudo direitinho de acordo com como tem que ser, tá? Então é isso, pessoal. Agora a gente aguarde a próxima videoaula que a gente vai fazer a questão dos extratos, tá? Abraço.